Deus a quem sirvo em meu espírito. Muito bem, esse é o tema da mensagem de hoje, mas se vocês me permitirem, eu quero compartilhar com vocês como surgiu, eu não diria propriamente uma ideia, a ideia dessa mensagem, mas como surgiu o sentimento dessa mensagem. Vocês permitem que eu faça isso? Nessa semana eu estava fazendo algo que não é inusitado, é claro, não é algo que é feito apenas de vez em quando. Eu faço costumeiramente, mas ao fazê-lo foi feito de uma maneira diferente, ou foi renovada a maneira de fazer aquilo que eu fiz. Pastor, para de enrolar e fala logo o que você estava fazendo. Estava lendo a Bíblia. Aí você pensa, puxa, pastor, ainda bem que você estava lendo a Bíblia, eu não esperava menos de você. Mas eu estava lendo a Bíblia a convite de um irmão muito querido, talvez alguns de vocês o conheçam, o irmão Marco Aurélio de Teutônia, Rio Grande do Sul. E ele me convidou para lermos a Bíblia juntos. Olha que coisa boa. E de vez em quando a gente se reúne, então mesmo à distância, videochamada, sem pretensão alguma, sem dicionário bíblico, sem livros, sem compêndios, sem chave bíblica, apenas dois servos de Deus lendo a Bíblia despretensiosamente. E isso foi muito bom para mim, porque embora eu leia a Bíblia, mas nesse momento em que eu estava lendo juntamente com o irmão e trocando ali as nossas experiências e compartilhando e sendo de fato mutuamente edificados, e o texto era Romanos, o primeiro capítulo de Romanos, algumas ideias, alguns sentimentos, algumas impressões vieram aos nossos corações. E eu quero nessa manhã compartilhar parte daquilo que nós então estivemos juntos entendendo a partir dessa leitura. Eu não sei se tudo vai ser possível ser dito nessa manhã, mas a minha preocupação, eu confesso a vocês uma coisa, eu saí de casa apenas com uma preocupação, ou com um interesse, ou com uma intenção, é de ler alguns textos e compartilhar, transmitir uma ou duas ideias desses textos. E o restante, eu sei que Deus certamente fará no seu espírito e no seu coração. Não quero ficar preso à sinopse, ao roteiro, não quero ficar preso a nada. Eu quero apenas ler os textos e compartilhar algumas ideias com vocês. Primeiro texto, Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 9. Eu preciso ler toda essa porção para vocês nessa manhã, ou com vocês nessa manhã. E acompanhe com muita atenção. Essa é uma parte do que nós lemos nessa semana, irmão Marco Aurélio e eu juntos. Vocês devem se lembrar, devem se recordar que esse capítulo é um capítulo muito intenso. Ele é um capítulo muito importante na Epístola de Paulo aos Romanos. Final desse capítulo é uma parte um tanto também que polêmica e discutida por muitos comentaristas, mas não é a intenção também de falar algo sobre isso. Mas é um texto especial esse do versículo 9. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, na algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios.
Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está a mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros em Roma. Pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Diga amém. Esse texto inicial apenas parte do versículo 9, porque Deus a quem sirvo em meu espírito. Apesar desse trecho ser um trecho muito curto, ele é um trecho que ele é muito potente, ele é muito poderoso, porque nos fala a respeito de verdades que estão contidas não apenas nessa porção que nós lemos, mas de verdades que ainda são muito maiores em outros trechos, em outros lugares das Escrituras. E para começar essa partilha dessa manhã, eu quero começar com uma pergunta, que por mais óbvia que essa pergunta pareça ser, e de fato ela é, ou talvez por mais tola que essa pergunta possa parecer ser, mas ela é necessária que eu faça e é necessário que você responda não no automatismo, mas que você responda em reflexão, entendendo e voltando-se para dentro de si mesmo. Primeira pergunta: a quem nós estamos servindo? Vou repetir. A quem nós estamos servindo? Se você preferir, você pode fazer essa pergunta para si mesmo. Ao invés do nós, faça: a quem eu estou servindo? De acordo com o texto, a quem você está servindo? A Deus. A Deus é uma resposta clara, límpida, curta, objetiva e sem nenhuma dúvida, sim ou não? Mas a questão não está em identificar no texto que é Deus a pessoa, o ente a quem você está servindo, porque isso é muito simples de nós fazermos. Saber que Deus, Ele é aquele a quem nós servimos, mas é entender que tipo de serviço é esse. É entender quem é aquele que nos chama para o seu serviço, para o seu trabalho e para a sua obra. E enquanto eu pensava nessa mensagem, eu não consegui deixar de comparar o meu trabalho, ou as formas com quem eu trabalho e para quem eu trabalho, com o serviço a Deus, para quem também eu sirvo, ou a quem eu sirvo. Todos nós trabalhamos aqui, sim ou não, pessoal? E por que você trabalha? Já parou para pensar nisso? Eu lembrei da conversa que a gente teve lá na mesa, lá do retiro. Eu trabalho porque eu gosto de trabalhar. Eu trabalho porque é bom trabalhar. Eu trabalho, são tantas as respostas, mas se você peneirar, se você for de fato honesto e fiel à sua consciência, você trabalha porque você quer receber dinheiro. No início de um mês, na virada do mês, na metade de um mês, ou no final de um mês, você trabalha porque você quer receber dinheiro. E tem alguma coisa errada com isso? Nada de errado com isso. Mas às vezes nós transferimos, pessoal, e preste atenção nisso, nós transferimos a nossa mentalidade de serviço, de trabalho, de labor humano e secular para a nossa mentalidade de trabalho e labor espiritual. E não pode existir a mesma relação, a mesma ideia e a mesma identificação, porque afinal de contas, Deus a quem nós servimos, e daqui a pouco nós veremos o modo como nós servimos, mas pare apenas e pense nisso: Deus é aquele a quem você serve. Ele não te contratou por barganha. Ele não te contratou por um regime que em qualquer momento Ele vai olhar para você, vai olhar para a sua cara e vai falar assim: eu não gostei do seu trabalho, eu não gostei do seu rendimento, você não é mais útil para mim.
como no mundo são as relações trabalhistas, são as relações de produção, porque o ser humano é medido por aquilo que ele pode fazer, numa relação utilitarista, numa relação de produção, e você é mandado embora, ou pode ser mandado embora, e nós sabemos que o mundo funciona assim. Então nós trabalhamos debaixo dessas relações, pela barganha, por aquilo que nós queremos ou vamos receber, pelo medo, pela coerção, pelas negociações, mas Deus, a quem nós servimos, não nos contratou com esse tipo de pensamento, com esse tipo de coração, com esse tipo de finalidade. Deus não é um empregador que vai olhar para a sua cara e vai falar assim: olha, você está demitido. Não. A nossa aliança com Deus é eterna, a nossa aliança com Deus, ela é contínua, a nossa aliança com Deus não é feita na base da barganha, da troca utilitarista, ou da promoção de qualquer coisa que este mundo possa nos trazer. Nós servimos a um Deus que é bondoso, que é misericordioso. Nós servimos a um Deus que é Pai, nós servimos a um Deus que é Senhor de todas as coisas, de todo o universo, de todas as criaturas, mas ainda assim não é um Deus que se posta com autoritarismo, não é um Deus que se coloca como se fosse um chefe pequeno e mesquinho, que exige de você aquilo que você não pode dar, aquilo que você não é capaz de oferecer. Então é preciso pensar, sim, a quem nós estamos servindo. E não transferir as nossas relações políticas, as nossas relações passageiras, as nossas relações efêmeras e gananciosas, não poucas vezes, para a nossa relação e o nosso trato de trabalho e de serviço ao Senhor. Deus merece mais de nós. Deus merece mais do nosso tempo. Deus merece mais do nosso entendimento. Deus merece mais daquilo que temos, dos nossos recursos. Porque eu acordo cedo todas as manhãs e não atraso no meu trabalho. Quando a minha chefe entra na sala, ela dá o bom dia, ou de repente ela aparece e dá o boa tarde, e ela fala assim: eu preciso disso, 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 e o trabalho vai ser executado. Faça sol ou faça chuva. O máximo que eu posso fazer é dizer: hoje não dei conta de fazer tudo, mas amanhã estará pronto. Com vocês é diferente ou só comigo é assim? Com vocês é diferente? Você olha para o seu chefe e ele pede alguma coisa e você diz: quando eu puder eu faço. É assim? Ou você olha para o seu chefe, Líbia, e aí ele te pede alguma coisa e você diz: faça você. Alguém faz isso? Agora você tem, entenda, uma linguagem muito rasteira, muito empobrecida. Você tem o melhor empregador do universo. Diga amém. O melhor empregador do universo, que não te despede, que não te manda embora, que não rasga o seu couro, e você faz com esse melhor empregador do universo aquilo que você gostaria de fazer com o seu chefe. Estou mentindo? Estou mentindo, pessoal? Por que tratamos a quem nós servimos assim? Por que tratamos Deus assim? É porque Ele é só misericórdia, pastor, eu sei. Mas não utilize a misericórdia como pretexto para ser frouxo. Não utilize a misericórdia como pretexto para fazer mal feito. Não utilize a misericórdia, a bondade do nosso serviço a Deus para não fazer pela igreja, por Deus, pela humanidade e pelo evangelho aquilo que deve ser feito. Nós fazemos sempre o melhor no nosso trabalho, ou espera-se de nós que façamos assim. Mas para Deus, não raras vezes nós somos diferentes ou indiferentes. A mensagem de hoje
Não é uma mensagem que está exigindo ou cobrando de vocês algum tipo de normatização. Quando eu digo fazer para Deus da melhor maneira, com todo o coração, com todo entendimento, não é fazer de maneira normatizada, para que os aplausos humanos venham acompanhando o nosso fazer. Porque se você estiver fazendo assim, você já recebeu o louvor e a aprovação dos homens, e desse por satisfeito. Mas eu digo que é entender que aquele que nos emprega, aquele que nos chama, aquele que nos convoca, é o Senhor de tudo. E Ele merece o melhor do meu coração, Ele merece o melhor do meu tempo, Ele merece o melhor das minhas faculdades intelectuais. Porque se eu sou capaz de passar horas lendo um livro de 700 páginas, porque eu não posso gastar 5 minutos, que seja, lendo e ruminando a palavra, para que dela eu extraia a vida? Vocês percebem as relações como estão mudadas, como tem tanta coisa faltando em nosso relacionamento com Deus? E desse modo Deus, Ele vai perdendo o seu lugar e a sua centralidade. Quando a gente lê esse texto, Deus a quem sirvo em meu espírito no Evangelho, Deus deve ser o centro desse serviço. Deus deve ser o ponto de partida desse serviço. Deus deve ser a base desse serviço. Você trabalha, você serve, você parte em Deus, você caminha em Deus, você executa em Deus, você vive em Deus, você faz tudo em Deus. E nós precisamos nos perguntar mais e mais vezes se esse serviço para Deus que nós dizemos que estamos prestando, se de fato Ele está sendo feito desse modo. Deus como base, Deus como centro, Deus como alvo, Deus como tudo. A humanidade, queridos, está perdida há muito e muito tempo. O homem buscou durante muito e muito tempo formas de encontrar prazer, formas de se preencher. E quando eu perguntei se vocês estavam entusiasmados, e eu quero realmente que nós estejamos entusiasmados dessa maneira, cheios de Deus, porque o homem, em toda a sua história, buscou maneiras e buscou modos de preencher o vazio da sua existência. Há um período na história da humanidade em que o homem, no despertar da aurora do seu intelecto, ele começou a olhar para fora e buscou nesse olhar explicações, afinal, de que eu sou feito, de que essa pedra é feita, de que o universo é feito, de que as coisas são feitas. Então, esse despertar cognitivo, intelectivo, foi necessário, mas tudo para preencher também um vazio existencial. As coisas são feitas de quê? De terra, de água, de números, e tantas foram as explicações. E o homem, ele gradativamente, ele foi pisando outros degraus. Então, de uma visão cosmocêntrica, ver o mundo e explicar o mundo, o homem agora se dirige para si. E entende que a felicidade está agora na busca da melhor sociedade, pastor Alexandre. A cidade, a polis, a sociedade, nós vamos nos juntar, e juntos seremos felizes, e juntos faremos o bem. Mas isso também não funcionou durante muito tempo. Aí o homem vai subindo nesses degraus do conhecimento, e ele volta para si, apenas querendo entender quem ele é, a parte das coisas. E aí mais um degrau, pelo menos na compreensão do homem, e o homem aparentemente se volta para Deus. Um mundo teocêntrico. Mas olha que interessante esse mundo teocêntrico. Um mundo que prega um Deus que castiga, que mata, que explora, que joga na fogueira.
um Deus que exila, um Deus que vai espoliar os bens daquele que não acredita como eu acredito, que não tem as mesmas crenças que eu. Então é um teocentrismo de um Deus que castiga e que pune. Não é Deus. E hoje, séculos 19, 20 e 21, período profético de Laodiceia, em que tempo nós estamos vivendo? Nós estamos na esteira da completa falibilidade. Nada é verdade, nada é certo, nada é duradouro, nada existe. Nem eu sei se eu existo, nem eu sei se de fato eu estou aqui nesse momento. E Deus ao longo de toda a história, Ele tem buscado que nós possamos fazê-lo ou reconhecer nele o centro da nossa existência. Esse é o chamado de Deus, não apenas na encarnação do Verbo, na plenitude dos tempos, mas Deus em toda a história tem buscado trabalhadores, tem buscado servos que olhem para Ele e digam e reconheçam: Senhor, Tu és a razão da minha existência. Em Ti eu me movo, em Ti eu existo. Eu quero comparar dois textos brevemente. Eu falei para vocês que a minha intenção são os textos. Abra em Mateus capítulo 6. Se não der, tem semana que vem, né, pastor Alexandre? Tem mês que vem. Está tudo certo, né, pastor? Até Jesus voltar, a gente vai pregando essa palavra. Abra em Mateus capítulo 6, do versículo 19 até o versículo 21. O Henrique é sempre mais... O Henrique não, é o irmão Tiago, rápido. Mateus capítulo 6, versículo 19. Mas separe também Atos 17, 24 a 28. Se a gente ficar aqui, está tudo bem. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Por quê? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Não acumule tesouros. Será que esse trecho fala apenas e tão somente de número de casas, quantidade de casas que você pode ter, de dinheiro no banco, de carros na garagem? Pode ser por aí, tá? Mas há tantos outros tesouros nessa terra, tantas outras preocupações nessa terra, que são pesarosas, que são fardos que nós chamamos de tesouro, que são âncoras que nós chamamos de benefício, e nós estamos presos a esses fardos, a esses supostos tesouros, que vão ser dilapidados, que vão passar para outros, para terceiros, que vão ser corroídos pela própria natureza ou pelo tempo, e nós esquecemos de aplicar o nosso coração no verdadeiro, melhor e maior tesouro. Porque onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. E a pergunta que já foi feita 1 milhão de vezes aqui é: onde está então o teu tesouro? Servir a Deus, que é o primeiro tópico da mensagem de hoje, a quem nós servimos. Estamos aqui respondendo essa primeira pergunta: a quem nós servimos? Deus. Pronto, ganhei 10 na gincana. Parabéns, você ganhou 10 na gincana. Mas esse Deus, qual é o valor desse tesouro para você? Deus, Ele ocupa quanto do teu tempo? Ele ocupa quanto das tuas forças? Ele ocupa quanto da tua vontade? O quanto que Deus é chamado para comunhão? Pastor, para de besteira, pastor. Chamar Deus para comunhão
Chama Deus para comunhão, meu irmão. Chama Deus para conversa. Chama Deus para dirigir. Chama Deus para preencher. Chama Deus, de fato, para Ele, na prática, ser aquilo que Ele é. O mais importante da vida do ser humano. Atos dos Apóstolos, um texto que vocês nunca leram nessa vida, mas lerão pela primeira vez. Atos, capítulo 17, do versículo 24 até o versículo 28. Quem encontrou, diga amém. Nunca leram esse texto antes. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, só que você já seria grato a Deus? Já seria grato? Amém? Sendo Ele Senhor de parte do céu, sendo Ele Senhor de uma parte piquititinha da terra. Não é não, pessoal? Ele é Senhor do quê? Do céu. Eu preferiria que estivesse aqui no plural, pastor Alexandre. Dos céus, de tudo, da terra, do cosmo, do universo, da lagartixa, do homem, do sapo, até do ornitorrinco. Senhor de tudo. Sendo Ele Senhor do céu, da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas. Pronto, pastor Josué, acabou tudo. Desconstrua sua mensagem. Não dá para servir. Não dá para servir. A gente vai chegar na segunda parte, mas não dá para servir. Tudo que eu faço aqui não vai dar em nada. Calma, tenha paciência. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Qual é o teu tesouro, meu irmão? Responda para você. De quem um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Esse texto nos faz pensar sobre duas coisas. A primeira é a presença divina. Deus está em tudo. Eu pergunto a você, existe algum lugar que você conheça que Deus não possa estar? Existe algum lugar que você conheça? Ah, pastor, eu visitei, a minha última viagem foi lá no Alasca, ano passado. Marcinho esteve lá no Alasca. E eu fiz uma caminhada, né? Contratei os guias, os esquimós, e fui lá conhecer com os esquimós as 20 palavras diferentes para a neve. Mas Deus não estava lá. É possível? Não existe lugar. Então nós temos que ter a presença de Deus vista desse modo. Não para servir um Deus que está te olhando e vai carimbar na sua testa uma estrelinha, porque você é bom menino e boa menina, porque Deus não precisa disso e você também não precisa. Mas é o serviço a este Deus que tudo enche, tudo preenche, em todos está, em todos os lugares Ele está, que vê o seu serviço e o seu trabalho. E a mais ninguém, isso é importante. Portanto, não venha congregar por causa do Alexandre. Não venha congregar por causa do Josué. Não venha para as reuniões de domingo por causa do pregador A. Porque no domingo que vem, o pregador B vai pregar e você não vem. Para com isso. Tome vergonha. Pastor, você nunca foi tão ácido assim. Sei lá, acho que o cabelo vai caindo e a vergonha também.
Nós precisamos entender essas coisas. O amadurecimento, ele não se dá apenas pelo crescimento cronológico ou pelo acúmulo de entendimento. Amadurecimento também se dá pela decisão de fazer diferente. Amadurecimento no serviço a Deus se dá pela decisão de que eu só congrego quando o Alexandre prega. Então eu vou parar com essa besteira. Eu vou congregar e ouvir a palavra do Josué, do Marcinho, do Pedro, do Marquinhos e do Yanderson. E não me importa se uma mula estiver aqui na frente pregando pela graça de Deus, eu vou dar glória a Deus por isso. Amém? A presença de Deus não é uma presença torturante, mas é uma presença que nos convida a pensar a quem nós estamos servindo. Esse texto nos fala sobre a presença e sobre a centralidade de Deus. Em quem você existe? Em Deus. Em quem você se move? Em Deus. Então tudo que você faz deve ser feito em Deus. Diga amém. Segunda pergunta: qual é o meio pelo qual estamos servindo? Volta lá no texto, irmão Tiago, Romanos capítulo 1, eu vou ler na tela. Chega aqui, ó, irmão Amarildo. Porque Deus, a quem você serve? Deus. A quem sirvo com todos os meus cursos, o meu curso de bacharelado em teologia, o meu mestrado em teologia, o meu doutorado em teologia e o meu pós-doutorado em teologia. Pronto, você está habilitado para servir a Deus. Quantos aqui podem levantar as mãos, por favor, que a gente vai pedir para sair, que não tiver essas qualificações? Sério? Não acredito que nenhum de vocês tem pós-doutorado em teologia. Mas que absurdo, pastor Alexandre. Como é que na sua igreja, é assim que as pessoas falam, como é que na sua igreja as pessoas são assim? Tudo bem. Só quem tiver certificado de batismo, autenticado. Ok? Vai diminuir mesmo aqui. Tudo besteira. Palha e palha. A base do nosso serviço, ou o meio pelo qual nós devemos servir, é duplo. E vocês vão localizar no texto. Deus a quem sirvo. Primeiro, onde? Em meu espírito. Diga, em meu espírito. E onde mais? No Evangelho de seu Filho. O nosso serviço é feito por meio do Espírito humano, unido ao Espírito de Deus. E é no Evangelho. E aí a gente tem que pensar então nessa dimensão espiritual. Esse serviço, embora numa dimensão espiritual, ele é prático, porque o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho de Cristo, não é o Evangelho que apenas se conta, se diz, ou se fala, ou se anuncia. Não é uma história para você decorar, não é uma bela narrativa para você contar. O Evangelho no Espírito, o serviço no Espírito, ele é prático. Evangelho é prático. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu quero ler 2 textos com vocês. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 1. Vai lá, Tiago. Acharam? Quisera eu me suportasseis
um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Será porque Paulo fala desse modo? Não parece um pouco estranho a pessoa iniciar um texto desse modo? Aparentemente pedindo desculpas, ou na verdade, uma certa tolerância. Que vocês me suportem na minha loucura, me suportem só mais um pouco, mais alguns minutos. E por que Paulo se dirige à igreja desse modo? Porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Paulo, ele pede paciência. Paulo, ele pede tolerância. Mas por qual razão? Porque os irmãos estavam preocupados com isso. Os irmãos estavam se desviando da simplicidade. A preocupação de Paulo, na verdade, é que eles se desviassem da simplicidade de Cristo e do Evangelho. Por que será que às vezes a gente faz do Evangelho, ou do Evangelho que a gente acredita que é verdadeiro, algo tão complicado, tão complexo, que distancia as pessoas, que coloca regras e normas? Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho, ele é simples. O Evangelho é aproximação. O Evangelho é doação. O Evangelho é investimento. É investimento na humanidade. É investimento no próximo. O Evangelho é tudo isso. Então, servir a Deus na dimensão espiritual não é você ficar em casa rezando ou orando, ou tentando entrar em êxtase, em transe, para que haja uma projeção astral do seu corpo. Não. Servir a Deus em espírito é entender que no teu espírito habita o Espírito, que em teu espírito habita Deus. E este Deus que habita em mim, que habita em você, Ele é prático, Ele é atuante. Tanto que é prático e atuante que um dia Ele decidiu se fazer carne para mostrar aos homens o que é ser Deus na humanidade. Isto é Evangelho. É Deus na carne, é Deus em atitude, é Deus em aproximação. Como eu posso servir a Deus? Em espírito, pastor. E das piores, nem faz mel. Servir a Deus é no Evangelho. Paulo estava claro a respeito disso. Nós precisamos também, igualmente, estar claros disso. Ah, pastor, mas está falando de Paulo, o grande apóstolo dos gentios. Sim, mas você também foi chamado. Você não é apóstolo? Talvez não. Você não é grande como Paulo? Talvez não. Você não escreveu nada para a posteridade? Talvez não. Tem uns 2 ou 3 aqui que a gente sabe que escreveu alguma coisa. Mas e aí? Sirva a Deus, imbuído, impulsionado, com o coração queimando pelo Espírito Santo de Deus, pela verdade. Congregue pelo Espírito e no Espírito. Ore pelo Espírito e no Espírito. E faça tudo isso no Evangelho. O Evangelho de quem? Do Filho. E é por isso que Paulo, ele nos alerta aqui, que tem muita gente pregando um outro Espírito e um outro Evangelho. Mas graças a Deus, que esse ministério tem pregado um bom Espírito, o Espírito.
Graças a Deus que esse ministério tem pregado um bom Deus e o Deus verdadeiro. E graças a Deus que esse ministério, nas suas forças que são pequenas, tem pregado um bom Jesus, um bom Cristo e o Cristo verdadeiro. E este evangelho é o evangelho que salva. E este evangelho é o evangelho que cura e que liberta. Lembrei agora do meu filho, caçula, está meio resfriado. Eu sei que no entendimento dele é algo ainda muito objetivo e muito físico e carnal. Mas nós perguntamos ontem: Natan, você vai para o culto amanhã? Sim, porque Deus vai me curar. Eu vou estar na igreja porque Jesus cura. Amém. E por que não? Mas sem entender que a vida, ela está em Deus. A existência do ser humano está em Deus. Romanos 1,16. E daqui a pouco estou me encaminhando para o final. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho. Agora basta perguntar que evangelho é esse. Porque este evangelho é a maneira de eu ser poderoso. Este evangelho é a maneira de alcançar prosperidade. Este evangelho é o quê? Eu não escutei. Mas eu não escutei. O evangelho é o quê? O poder de Deus. E eu estava pensando sobre isso. Como Deus é extraordinário. Eu não entendo nada de construção, nada. Mas o pouco que eu entendo, que quando você precisa consertar uma coisa que está muito feia, você tem que quebrar primeiro, tem que destruir aquilo, tem que tirar, fazer uma faxina e depois reformar e colocar uma coisa nova no lugar. É mais ou menos por aí? Mais ou menos. Você tira, destrói e você coloca, você edifica. Mais ou menos por aí. Entenderam a ideia, né, irmãos? Eu também não sou especialista no assunto. Mas Deus é tão extraordinário que Ele é o único capaz. E não me perguntem porque eu não sei explicar. Eu só sei dizer, viu? Só sei dizer, mas eu não sei explicar. É o único capaz que pelo poder dele, o evangelho é o poder de Deus, ele nos salva, destruindo e edificando ao mesmo tempo. Não me pergunte como é que isso acontece. Ele destrói, ele arranca, e ele edifica, ele constrói. Ele tira, ele coloca. Ele mata e faz viver. Entenda, mata no sentido daquilo que é ruim, negativo dentro de nós. Deus faz isso por intermédio do seu poder. Terceira pergunta: qual é o propósito do nosso serviço? Primeira pergunta, qual foi mesmo? A quem você serve? Quem você serve? A Deus. Meu irmão, tá... Chega, eu fiquei preocupado agora. Pensei que você ia falar o Leão 14. A quem você serve? A Deus. Qual o meio pelo qual você serve? Espírito e Evangelho. Agora, qual o propósito? Tá, eu estou servindo a Deus, Tiago. Pelo Espírito, pelo Evangelho. Mas para que isso? O que eu vou ganhar? Olha a barganha. O que eu vou ganhar? Existe uma finalidade. Há um objetivo. Há um propósito. Eu separei aqui alguns pequenos trechos. Eu quero ler com vocês brevemente. Lá em Romanos mesmo. Para já encaminhar para o final. Romanos 1, capítulo 1, na verdade. Olha o finalzinho do versículo 11. Tem versículo 11 aí no seu capítulo? Tem. Eu quero que você atente para o final.
porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais, repete para mim essa palavra, confirmado. Irmãos, isso aqui é vida prática, isso é evangelho, isso é viver pelo Espírito e no Espírito, é confirmação. A palavra confirmar é firmar junto com. E aí, utilizando novamente a analogia de uma construção, imagine que eu enquanto parte dessa construção, vocês viram lá o folder bonito que foi criado? Dá para voltar lá? Dá para voltar rapidinho? Eu achei maravilhoso isso aqui. Isso aí é obra do espírito humano também, né, Marcinho? Da inteligência. Quem não sabe é o cooperador Marcinho que faz esses folders aí. Deus a quem sirve meu espírito. Olha lá, um cinzel aprofundando no coração, transformando, cortando, embora o coração humano seja o elemento mais duro do universo, mas a espada de Cristo, ela é mais cortante do que qualquer coisa. Esse cinzel de Cristo, ele divide alma e espírito, juntas e medulas, e nada fica inteiro e nada fica repartido. Nada fica inteiro e nada fica repartido, porque só Deus sabe fazer esse negócio. Olha lá, a construção no homem. Agora imagine, volta para o texto, Tiago. Imagine eu como parte dessa construção. Fraco, quebrado, distante, sonolento, coração meio desviado ali. O que é necessário para parte dessa obra não desmoronar, Marcinho? Eu faço parte dessa edificação, mas eu estou quase caindo. Eu estou ali. A madeira está podre, tá? Não está segurando nem os tijolos. Já viu madeira assim? O que é necessário? Firmar. É necessário o quê? Uma escora, uma proteção. É necessário o quê? Um ajuste. Como é que eu dou conta sozinho? Tem tanta gente que está como essa madeira podre, quebrando, que não aguenta um tijolo. Qual é o nome daquele tijolo pequenininho? É francês, é? Tem aquele tijolão grande, de Anápolis, maciço. Alvenaria, não, aquele bem pequenininho. É o maciço. Não aguenta um tijolo em cima, ele está assim, ó. Sabe do que você precisa, irmão, de um tijolo só? Você precisa de um andaime, você precisa de uma escora, você precisa ser confirmado por aquele que está perto de você. Ajuda. Vamos orar uns pelos outros. Vamos ligar para os irmãos. Vamos dar bom dia para os irmãos. Ah, pastor, ninguém tem tempo para isso não. Você tem tempo sim, que eu sei. Você tem 10 grupos de WhatsApp no seu telefone. Eu sei que você tem tempo. Você passa pontinhos no Instagram. Tem tempo, estou mentindo? Vamos ser parte dessa edificação. Ora, e como aqueles que estão sendo edificados, isso é verdade? Estamos sendo edificados? Deus te edifica, Deus me edifica. Ora como aqueles que estão sendo edificados, ora como aqueles que participam na edificação de outros, ora como aqueles que estão sendo sustentados e amarrados, e ora como aqueles que também dão o quê? Sustentação, apoio e confirmação para outros. Paulo estava ansioso, eu quero visitar vocês, para confirmar mutuamente a minha fé e a vossa fé, porque juntos, não é provérbio, sabe, sem sentido, sem vazio, juntos somos mais fortes, que bonitinho, não, de fato, em Cristo, juntos nós somos mais fortes. Paulo fala da confirmação, Paulo fala, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Irmãos, eu não... Para pensar nisso aqui. Isso aqui é grande demais.
Um homem, presta atenção, um homem que foi arrebatado, êxtase, até o terceiro céu, que ouviu coisas inefáveis, a linguagem humana não é capaz de codificar. Sabe o que é isso, pastor Alexandre? Uma coisa que você vê, uma coisa que você percebe e você não tem linguagem para isso. É inefável? Pronto, está aí a palavra. O grande apóstolo, poliglota, escreveu mais da metade do Novo Testamento. Grande, gigante, inteligente. Ele diz o quê? Confortemo-nos. Eu vou confortar vocês. Vem cá. Final do culto hoje, presta atenção. Doutrina nova na igreja. Tá? Doutrina nova. A irmã Andresa vai cantar um hino, vocês vão fazer uma fila aqui, tá? E eu vou colocar a mão na cabeça de vocês, porque afinal de contas eu sou o homem de Deus. E eu vou confortar e abençoar a vida de vocês. Não precisa disso. O gigante da fé diz que iria fazer o quê? Para que nós nos confortemos. A minha fé, eu paro para pensar no tamanho da fé de Paulo. A minha fé, junto com a fé de vocês. Talvez muitos de nós, com a cabeça pequena que a gente tem, com o coração duro que a gente tem, pensaria, eu no lugar de Paulo, nem telegrama mandava. Telegrama, naquele tempo. Eu no lugar de Paulo, não faria nada, eu não preciso de vocês. Eu não preciso de vocês. Mas é isso que Paulo fala? É isso que nós vemos em Paulo? Nós vemos o quê? Companheirismo. Sabem qual é a etimologia da palavra companheiro? Comer pão. Comer pão. Se for bisnaga, vai comer o quê? Bisnaga. Se for pão amanhecido, pão amanhecido. Se tiver duro, vai ser pão duro. Vai ser o mesmo pão, não importa. A nossa vida é comum. Eu não sou maior, eu não sou melhor. Nós somos iguais em Cristo. É isso que ele está falando. Embora ele entenda o seu ministério, seu chamamento e sua vocação. Para encerrar, queridos, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tendo sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Frutificar. Então, o propósito do serviço a Deus é confirmar, é confortar, edificar, é estar junto com os irmãos, é frutificar. É frutificar no Espírito, pelo Espírito. E não dá para fazer isso na economia de Deus, no propósito de Deus, no arranjo de Deus, sozinho. Nós fomos chamados para estarmos uns com os outros. Eu acredito que essa mensagem, não sei de que maneira, viu, pastor Alexandre? Ela abre muito modestamente, muito timidamente, porque o vaso é insignificante, é pequeno, mas ela abre o convite que foi anunciado por você algum tempo atrás, e vai ser reforçado, e vai ser vivido organicamente para um novo tempo dessa igreja. Um novo momento. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus porque Ele é merecedor. Aplauda Jesus. Um novo momento para este ministério, em que o nosso investimento principal, primeiro, vai ser o ser humano. Nós vamos investir ainda mais em vidas e no ser humano. Amém, queridos? Essa era a partilha que Deus colocou no meu coração nessa manhã. E eu espero que nós possamos orar essa mensagem.
que nós possamos desfrutar dessa mensagem, mas que nós possamos viver esta mensagem, conforme diz o finalzinho do versículo 17 de Romanos 1, porque o justo viverá por fé. Aplauda o Senhor.